Bom dia, então. Eu vou falar sobre Descartes, né, e o método de racionalismo. Descartes, como Locke, ele também vai postar um livro. O livro de discursos do método. Então, Descartes, ele, ao contrário do Locke, Descartes é racionalista. Então, ele vai defender que ele já nasce com conhecimento. Todo mundo já nasce com conhecimento. O Locke vai falar que o conhecimento vai se adquirir conforme as experiências, né? Conforme os nossos cinco sentidos vão observando. Descartes vai falar que todo mundo já nasce com todo o conhecimento. E esse conhecimento, através das nossas experiências, né, através da nossa vivência, na verdade, vão sendo lembrados. Então ele vai preparar um método para chegar ao conhecimento verdadeiro. Então, ele tem, né, muita inspiração na matemática. Por quê? Porque ele basicamente originou, né, que se fosse criada a geometria analítica. E também ele criou o método cartesiano, né? Então, essa inspiração da matemática fez Descartes querer chegar a um método para submeter o conhecimento verdadeiro. Então, ele tem um ceticismo inicial, que se diz que é uma negação, basicamente, uma negação inicial, né, que ele vai consistir em uma dúvida metódica e uma dúvida hiperbólica. A dúvida metódica você consiste por conta de um método. E, ao contrário de todos os outros filósofos antes de Descartes, ninguém tinha preparado um método. Mas, claro que tinha algum esquema. Tudo é claro que tem, mas nenhum filósofo antes tinha preparado um método. E hiperbólica por ser levado ao exagero, né? Esse método é levado ao exagero. No livro Discursos do Método de Descartes, ele vai falar: o bom senso é a coisa do mundo mais bem distribuída. Então, é o discurso do método, onde vai ter as ideias inatas, né, que já nascem com o conhecimento, né? E os conhecimentos já nascem conosco e a gente vai lembrando através da nossa vivência, né? E as regras para o método. A primeira de tudo é a evidência, que é aceitar apenas o que é claro e distinto. O que seria isso? Seria aceitar o que é claro e distinto, seria tudo que é verdadeiro. Então, a gente só vai aceitar apenas o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro? Seria um raciocínio lógico, basicamente matemática. E na matemática tem um raciocínio lógico, né? Então, ele vai aceitar a matemática e o raciocínio lógico. Descartes, por já, né, gostar muito de matemática, assim, ele é um bom matemático. E a gente vê, através disso, quantas coisas que a matemática, para Descartes, a matemática está dentro do método filosófico de Descartes. A segunda que é a análise, dividir um problema em partes para estudá-los. Também podemos observar a matemática aqui dentro, que é onde a gente vai resolver uma equação e a gente não vai resolver ela tudo ao mesmo tempo. A gente vai decompor ela, a gente vai dividir em partes, né? Cada parte vem primeiro, né? Parênteses, multiplicação, divisão. Tem uma hierarquia, né? Vamos se dividindo em partes, né? A síntese, que é do mais simples ao mais complexo, que seria dividir. Então, por exemplo, na biologia, né, que tudo é dividido. Então, começam lá os átomos, aí tem depois dos átomos as moléculas, aí depois tem as células, aí depois das células tem os tecidos, os órgãos, depois dos órgãos tem o sistema, e do sistema, depois do sistema tem o organismo, depois tem a população, e, enfim, comunidade, enfim, vai se distribuindo, né? Então, o que seria isso? Dividir do mais simples ao mais complexo. Então, qual seria o mais simples? Qual seria o inicial? É os átomos. Então a gente estuda os átomos, e depois as moléculas, e vai indo, conforme vai ficando mais difícil, até chegar nos ecossistemas, né? Na biosfera, e, enfim, na biologia em si, né? A enumeração, que é enumerar em partes, é o que a gente estudou, então, porque tem que ter uma revisão, porque tudo que a gente aprende, Descartes vai falar que tem que revisar. Então, para ficar mais fácil de revisão, tem que enumerar. Por conta de, se a gente acabar fazendo uma coisa errada, a gente vai saber onde errou. Mais fácil de compreender onde errou. Então a gente vai duvidar e vai ver se tá certo ou se a gente errou. Por enumerar, a gente vai saber onde a gente errou.
porque vai estar tudo numerado, tudo organizadinho, né? Da metódica, né? De tudo duvidar e o método, né? Aí depois de tudo isso, a gente vai conseguir chegar no conhecimento. Então é o código cartesiano, que seria duvidar do conhecimento, né? Então é a hiperbólica, levada a exagero. Então duvidar de tudo mesmo, duvidar da. Então, primeiramente, vai duvidar até da própria existência. Ele vai duvidar através dessa hiperbólica, de algo levado a exagero, ele vai duvidar de tudo. Duvidar da própria existência até mesmo disso. Então, ao duvidar, ele vai perceber que ele está pensando. E mesmo, duvidar da. Então, primeiramente, ele vai duvidar até da própria existência. Ele vai duvidar através dessa hiperbólica, de algo levado a exagero, ele vai duvidar de tudo. Duvidar da própria existência até mesmo disso. Então, ao duvidar, ele vai perceber que ele está pensando. Então, vai surgir né, a cógnita frase, né, de Descartes, que é penso, logo existo. Então, ele vai perceber que duvidar de tudo, mas independente disso, ele vai estar pensando. Então, ele está duvidando, ele está pensando. Então, penso, logo existo. Então, seria mais ou menos isso. Ao contrário de Locke, que Locke vai pensar que todo mundo nasce com uma tábua rasa, onde não tem conhecimento, e através dessas experiências, através dos 5 sentidos, a gente vai obtendo conhecimento, né? Aí se basear bastante em Aristóteles também, né? Aristóteles fala um pouco disso também. E vai se obtendo conhecimento através dos 5 sentidos. O Descartes vai criar um método de racionalismo, o racionalismo, né? Vai criar um racionalismo e vai falar que não, é o contrário. Então ele vai criar um racionalismo e vai falar que as pessoas ainda nascem com conhecimento já dentro de nós, um conhecimento inato dentro de nós, e através dessa vivência, né, a gente vai desbloqueando esse conhecimento, você assim dizer. E através de um método que vai, né, a dúvida hiperbólica, a levada a exagero e a metódica, ele vai fazer um método de 4 etapas, onde a primeira regra vai aceitar o que é verdadeiro, apenas isso. Então, se a lógica, né, o pensamento lógico, a matemática, porque ele usa muita matemática, ele vai dividir esses problemas em partes e ele vai começar a resolver da parte mais fácil à mais difícil. Então, vai aprendendo a base, vai construindo uma base sólida de conhecimento, e com essa base sólida, ele vai aumentando o seu nível de conhecimento. E depois vai enumerar e para revisar. Porque não adianta de nada a gente estudar e não revisar nada. Então, para a gente ver o que a gente errou, para se tornar algo mais fácil, a gente enumera. Aí, através disso, a gente entra no código cartesiano, que ele vai duvidar do conhecimento, né? Algo hiperbólico, algo extremo, né? E vai duvidar da própria existência, porque duvidar de tudo mesmo, quanto até da própria existência. E através disso, de duvidar aqui, duvidar daqui, ele vai perceber que, por ele estar duvidando, ele está pensando. Então ele vai surgir com uma frase muito famosa. Penso nisso. Falar um pouco sobre John Locke e a teoria do conhecimento. John Locke que já veio pegando um pouco de teoria do conhecimento lá de Aristóteles, né? John Locke vai ser um empirista, então vai contrariar o natismo, né? E ele vai defender que todo mundo nasce como uma folha em branco. Todo mundo nasce sem nenhum conhecimento. Então ele vai publicar um vídeo, né, um livro, Enseios do Entendimento Humano, onde lá vai estar tudo a teoria de conhecimento dele. Então naquele livro ele vai falar que todo mundo nasce como uma tábula rasa, onde não tem nada, né, como fosse uma folha em branco, onde todo mundo nasce sem nenhum conhecimento e vai adquirindo, então, com o tempo, com o passar do tempo, através dos nossos 5 sentidos, um conhecimento. Então, nada que está no intelecto, nosso intelecto, vai estar no nosso intelecto sem ter passado antes por um dos nossos órgãos do sentido. Então, através das sensações nos nossos sentidos, vai se obter o conhecimento. Na mente ficam
as cópias das experiências, né? Então, ele vai definir também nosso pensamento em ideias simples e ideias compostas, né? Ideias de reflexão, né? Que são as ideias de sensação e as ideias de reflexão. As ideias de sensação é quando a gente uma ideia mais simples, onde você pega qualquer objeto, então a gente já percebe que ele é rosa e, né, é cilíndrico, sei lá o que é, e a gente já tem uma ideia. Então é algo mais simples. E como que a gente vai imaginar algo que não existe? Por exemplo, Deus. Então, através de um conjunto de ideias simples, né, a gente vai imaginar Deus. Então, e Deus é uma ideia complexa. E junto de muitas ideias simples, a gente vai imaginar Deus. A essência das coisas não é algo universalmente aceito, porque cada um vai ter um pensamento. Então, o nosso conhecimento é único, porque cada um vai ter um pensamento, uma experiência diferente do outro. É claro que ao longo do tempo, muitas pessoas vão se reunindo, a sociedade vão se reunindo e vão definir o que é certo e o que é errado. Isso prova ainda mais para Locke que as pessoas nascem sem nenhum conhecimento, porque o conhecimento vai se originando com o tempo, vai se modificando, vai se aprendendo, né, ao longo do tempo. E nada é aprendido sem que passa por um dos nossos órgãos sentidos. Então, revisando, basicamente o John Locke ele vai publicar um livro e ele vai falar que tudo deve-se por conta, todo o nosso pensamento, tudo que está no nosso intelecto tem que passar por nossos órgãos dos sentidos. Então, nada que está no nosso intelecto não passou por nossos órgãos dos sentidos. Então, quando a gente vai imaginar algo complexo, algo que a gente nunca viu, a gente acaba imaginando, claro que às vezes você vai imaginar um ornitorrinco sem ter nunca visto ele, você vai imaginar algo diferente, mas quando a gente imaginar Deus, a gente tem que ter um conjunto de ideias simples, que é, por exemplo, a gente sabe que isso aqui é rosa, porque a gente, através dos nossos olhos, né, o sentido, nossos 5 sentidos, a gente sabe que isso é rosa, e quando a gente vai imaginar Deus, é um conjunto de ideias simples, por exemplo, através de um conjunto de ideias simples, a gente sabe que isso é para escrever, né, para pintar, para marcar alguma coisa. Então essa é a nossa ideia de reflexão, que é isso aqui serve para desenhar, para pintar, e as ideias de sensação, que são as ideias simples, é que isso é rosa, por exemplo. E seria mais ou menos isso a ideia de John Locke, né? Que todo mundo vai nascer sem nenhum conhecimento, com uma tábula rasa, e a gente ao longo do tempo, né, até por as crianças têm menos conhecimento que os adultos, por conta disso. Isso vai se provar mais ainda, porque as crianças não passaram por tantas experiências que nem um adulto, né? E é isso. Obrigado e